Flávio. Antes de começar o 7º capítulo, vou falar de um pouco sobre essa força tremenda do ego. Impulsos gêmeos do ego que Jesus enfrentou no deserto da Palestina. Pelas cartas de Cristo, essa força da natureza está em todo o planeta. Forma uma camada forte de miasma do ego. Invade todas as consciências e mexe até com a eletricidade. No campo que trabalho, por isso tive muitas complicações com o ego. Essa força criada por Deus, o ego, garantiu nossa sobrevivência até o presente momento atual. Quer dizer, nos trouxe até aqui. Mas não serve mais para nós. Temos que dissolvê-lo. Como está muito arraigado em nós, vai levar tempo para começarmos a dissolvê-lo. Primeiro, temos que saber que está em nós, pois veio junto com a gente desde os nossos estados primitivos, pois passamos pelos reinos minerais, vegetais e animais. E estamos na bípede vertical. Saímos de Deus, estamos transitando em Deus e voltaremos a ser Deus em Deus. Estão arraigados há milhões de anos em nós. E são nossos pontos de vistas. O ego, que crucificou Cristo, cortou a cabeça de João Batista, criou todas as religiões no planeta, fez a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, fazendo a humanidade dormir desde a vinda de Jesus há 2023 anos atrás. A humanidade toda hipnotizada pelo ego, individuais e pelo miasma do ego que está sobre o planeta, no qual a humanidade repete a encarnação no mesmo erro há mais de 2000 anos. As religiões clericais foram fregueses para mais tarde, quando lidam com a massa amogável que é a criança, e como os pais foram já filhos do vícios idólatras, escravos da compra e da venda de simulacros, assim acham que seus filhos devem vir a ser. É inconsciência em seu tremendo e voraz círculo vicioso. Por isso vim denunciar o ego para vocês, e se um João ninguém como eu veio denunciá-lo, é porque ele já perdeu força. Vamos começar o capítulo 7. Beleza? Então agora a gente vai no capítulo 7. Como terminar com o pesar e o sofrimento? Se quisermos dar fim a uma situação perturbadora em nossas questões comerciais, tratamos de examiná-la. Se desejamos corrigir um erro de direção, quando viajamos durante as férias, estudamos um mapa, é exatamente o que se deve fazer com relação ao pesar e ao sofrimento. Devemos estudá-lo com o mesmo cuidado com que examinamos outra situação que desejamos corrigir. Não queremos alívios temporários, mas terminar com aquilo de uma vez, por todas. O alívio simples é como tomar aspirina todos os dias quando se tem dor de cabeça. Por que não destruirmos a própria causa da dor de cabeça? Na verdade, tem que ir na causa. De uma só feita, de modo que tal alívio diário se torne desnecessário. É coisa ao nosso alcance. Começa da seguinte maneira. Sempre que sofremos com algo, seja lá o que for, lembre-se de que o mesmo podia ter sido evitado. Basta lembrar-se de que se houvesse compreendido melhor a trilha mística, não teria sentido essa dor. Isso o ajuda a trabalhar consigo mesmo. No dia de hoje, de modo que o amanhã seja cheio de serenidade, paz e tranquilidade. O que é o sofrimento? Com exatidão, nossas dores são causadas por pontos de vista errados. É o ego que criou esses pontos de vista. Com relação às coisas, o eu falso cria um quadro imaginário de como ele insiste em que as coisas deviam ser. E todas as vezes em que esses deviam entram em colisão com o que realmente acontece, reagimos com dor. O problema não está no que realmente acontece, mas em nossa exigência de que algo diferente devesse suceder. Não é preciso acreditar em mim. Quando eu afirmo, procure experimentar por si próprio. Está claro que os seres humanos não gostam quando aconselhamos a desistir de exigências ilusórias quanto
isto ou aquilo, tal desistência nos entristece. O viver em ilusão proporciona-nos um sentido falso de que estamos vivos, de modo que receamos ficar sem elas. É como sentirmos triste quando um médico nos aconselha a desistir da comida, que muito nos agrada. Repitamos então, que a dor aparece sempre que um desejo de que algo determinado aconteça entra em conflito com o que realmente sucede. Queremos que alguém nos aprecie, e quando tal não ocorre, entristecemos-nos. Contamos com uma promoção no emprego, é outra e outro que recebe, ficamos tristes. Contamos manter uma amizade, mas a criatura vai embora. Deixamos-nos cheios de pesar. A dor pode ser maior ou menor, perceptível ou subconsciente, mas sempre aumenta, de modo que aumenta de volume, quando um desejo colide com a muralha da realidade. Basta esse fato para levar à seriedade que seriamente procuram a investigar por completo seus desejos e anseios. Outro assunto, né? Segredo vital para você. Como cessar a dor? Não é evitarmos o envolvimento com a vida, pois isso se limita a erigir muralha firme de resistência, o que causa o medo, e nem a formarmos grandes números de amizades, de modo que, se uma delas faltar, teremos outra. Aí temos a tentativa de descobrir a segurança relacionando-nos com outras, o que vem criar mais insegurança. Não existe consolo senão na verdade. Blaise Pascal. Quando então todo esse livro, né, toda essa explicação, toda essa matéria que estou dando aqui, é uma resposta à pergunta. Mas vamos examinar alguma resposta de modo mais específico. Podemos fazer uma parada aqui para eu perguntar algo. Você diz que o sofrimento é uma ilusão, mas a mim parece coisa bastante real. O sofrimento é causado por ilusão, vivendo com base no eu falso e ilusório, encontramos a dor, mas quando a percepção da verdade dissolve o eu falso, que resta então para sofrer? Como pode sofrer a criatura não existente? Procure compreender isso que é de tanta importância para você. Repetindo o exemplo anterior, suponhamos que certa noite você tenha passado por pesadelo terrível. Ele o tortura, mas quando desperta e compreende que se tratou de um pesadelo, continua sofrendo? Não, né? Claro que não, né? Que pessoa existe nesse caso a sofrer? Nenhuma. O Dr. Humberto Benoit é quem apresenta a mais clara explicação que encontrei até hoje a esse respeito. A angústia, portanto, é uma ilusão, já que suas causas são ilusórias. Ao lado desta demonstração teórica, podemos chegar a uma demonstração prática, né? Podemos provar de modo direto e intuitivo o caráter ilusório da angústia. Se, na verdade, em momento no qual eu sofro, transfiro minha atenção do pensamento para o sentimento, se deixando de lado todas as minhas imagens mentais, eu me aplico a perceber em mim mesmo o famoso sofrimento moral, a fim de prová-lo e descobri-lo, afinal, do que se trata. Não consigo. O sofrimento em si mesmo não descubro mais vestígio algum. Quanto mais atenção eu der ao ato de sentir, retirando assim a atenção de minha película imaginativa, tanto menos sinto. E provo, então, a irregularidade da angústia. Digamos, por exemplo, que a mente está passando em exibição um filme imaginativo, demonstrando as tolices de nosso passado. Essa corrente de pensamento causa grande sentimento de culpa e vergonha, assim que sofremos de angústia. Mas o sentimento é falso, pois se acha baseado no simples pensamento a respeito
de algo que não está acontecendo agora e que nada tem a ver conosco neste instante. Permitimos a projeção desse filme imaginativo, permitimos também a ilusão de que esteja acontecendo agora, o que causa dor. Então, vivendo aqui agora é o que melhora tudo. Como a dor desaparece magicamente. Vejamos como podemos desfazer o blefe destas películas negativas. Suponhamos que uma voz anônima ao telefone vem informá-lo de que um tigre está rondando o porão da sua casa. Você zomba, desliga e vai cuidar da vida. Mas percebe estranha inquietação. Sua imaginação está projetando um filme no qual se vê o tigre rondando o porão. Compreende que o motivo da inquietação é o trabalho imaginativo da sua mente, né? Você acende a luz do porão e olha para baixo, não há tigre algum por lá, você se sente aliviado. A angústia desaparece, fica pensando por que não foi verificar imediatamente, né, o porão, examinar o porão. Quando sentiu a aflição, exatamente o que acontece no mundo psicológico. A mente projeta um filme imaginativo que nos assusta. É quando supomos erradamente que o medo se baseia na realidade, o que não acontece. O tigre, na verdade, não está lá. Sentimos o alívio desse fato quando ouvemos Marco Aurélio. É quem afirma, bem a propósito, apagai vossa imaginação. Se nos despertarmos o bastante para apagar a película da imaginação e procurar a dor causada por ela, o que sucede? Mágica, pois já não podemos encontrar a dor. Tudo está na mente, gente. Tudo é causado por nossa mente. Porque assim como o sol ao despertar desmancha a bruma e o nevoeiro, também nossa percepção consciente da dor faz com que ela desapareça. Experimente, continue tentando, isso tem efeitos mágicos. Um cachorro e um lobo estavam viajando juntos pela costa marítima. Chegados a uma baía, resolveram ganhar tempo atravessando sobre um tronco flutuante. Por falar nisso, declarou o lobo, cheio de jactância, enquanto seguia remando sobre o tronco. Considero-me uma autoridade na ciência que estuda o mar. Que tal passarmos mais o tempo falando das correntes e marés? Sinto muito, respondeu o cachorro. Quando se trata do mar, só sei uma coisa. Bem, nesse caso, voltou o lobo, também sou famoso na floresta por minha filosofia a respeito do mar. Que tal meditarmos juntos sobre a beleza e grandiosidade do oceano? Receio que no que tange ao oceano eu só saiba uma coisa, informou o cachorro. Nesse instante, uma onda tremenda, repentina, jogou ambos à água. O lobo se debatia, atarantado, pedindo ajuda. O cachorro, com habilidade, arrastou-o até a costa. É uma pena, disse o cachorro ao lobo, que ainda arquejava-se que não pudesse falar da ciência e filosofia lá fora. Mas quando se trata do oceano, só sei uma coisa: nadar. Aí temos o próprio cerne da trilha mística. Deixamos de lado os debates, as filosofias, as frases bonitas. Quando se trata de pensar ou de qualquer outro problema na vida, precisamos apenas de uma coisa: aprender a nadar, aprender a viver. Não cometa esse engano. Veja contudo, isto está relacionado com o sistema básico da autoobservação imparcial. Verifique a passagem do pesar mental e emotivo. Observe como ele passa por você. Não resista ao que está vendo. Não se identifique com ele. Isto é, não acredite que a sensação penosa faça parte do você essencial. Não é você é alguém inteiramente diverso. Separe a dor da pessoa a quem você chama eu. De início constitui prática difícil, né? Porque o eu está muito arraigado.
mas produz resultados notáveis. Aqui temos um sistema místico que transforma a sua vida. Posso garantir-lhe? É como se alguém dispusesse de um punhado de fogos ruidosos, explodindo um após o outro. Se deixasse de ver que os fogos estão em seu próprio sistema, não conseguiria livrar-se dele. Mas se ao estender e afastando-se de si na ponta dos dedos, basta o exame para permitir-lhe jogá-lo fora. Não compreendo a necessidade de trazer nossas dores à superfície da percepção consciente. Por que não as mantemos guardadas? Esse é o grande erro, né? E escondidas, para que não importunem. É este um erro sério cometido por milhões de pessoas. Os negativismos reprimidos causam agitação íntima, quer nos apercebamos ou não. Um furacão, em meio às trevas da noite, é tão destruidor quanto durante o dia. Está dizendo que tudo quanto nos recusamos a enfrentar conscientemente, temos de sofrer inconscientemente? Certo. E não acredite que se trata de uma suposição psicológica, pois constitui fato concreto. Vou mostrar-lhe uma dor pequena, porém típica, sentida por muita pessoa durante uma percepção, a mais leve. Tem a ver com a sensação penosa de que perdemos oportunidades na vida. Alguém lê no jornal que certa propriedade em que sua vizinhança, que valia $10 mil, $10 mil reais, né, vamos dizer assim, 5 anos atrás, vale agora 20 mil, né? O homem sente um aguilhão de dor, é capaz de esmurrar-se por não ter comprado, sente-se um pateta, um fracasso. É aí que está, né? O caçador, vou contar a história do caçador. E assim corre meu sonho, mas eu sou o quê? Criancinha na noite chorando, criancinha por luz chamando. Tenho por voz apenas meu choro de bebê. Alfredo Tennyson. As lágrimas podem parar de correr. É por esse motivo que estamos palmilhando a trilha mística. Encontrar o eu verdadeiro. Ela nos mostra como desejo apresentar-lhe um amigo meu que chamo de deixa maior. Uma deixa maior advém a pessoa que tenha chegado ao início de sua autotolerância. Recebe então uma deixa maior, sensação vaga e misteriosa de que já não pode utilizar uma lógica e raciocínio humano para salvar-se, reconhecendo sem clareza a insuficiência de sua autoestrutura atual. Os apoios mentais estão ruídos por terra à sua frente. Criaturas em tais condições estão despertando para ver a luz. Tendo abandonado o que é falso, cheio de medo e tremendo, tem seu primeiro vislumbre da deixa maior. Deus, o nosso Deus interno, está sempre com a gente, né? Revelando-lhe o que é verdadeiro. Acha-se agora frente a frente com o maior segredo da terra, a vida nova. O caçador que espreitava um animal na selva caiu em poço profundo, deste muito abandonado pelos naturais da região. O fundo do poço tinha cobertura rasa de água de córrego subterrâneo que entrava e saía pelos lados opostos. Caminhando por ali a pouca luz, o caçador procurava desesperadamente a saída com prazer imenso. Descobriu diversas trepadeiras que pendiam das paredes do poço, agarrando-se a uma. Subiu com esforços, mas momentos depois a trepadeira se rompeu, jogando de volta a água. Ele tentou uma vez após outra trepadeira, todas cederam. Olhou então cheio de medo para a trepadeira que restava. E agora ferrou, né? Devia ou não tentar escalá-la? Anteviu a onda de horror que o invadiria se eu fizesse e caísse mais uma vez? Talvez devesse esperar um pouco, pensou então, reconfortando-se com a
o pensamento de que a trepadeira o poderia salvar a qualquer momento, né, em que ele realmente o desejasse, não era atitude errada. Seria preferível enfrentar as coisas. Desse ou daquele modo, com mãos trêmulas, agarrou a trepadeira e ela caiu na sua frente, nos seus pés. Desespero completo. Ferrou, né? Foi quando ocorreu algo estranho. Tendo perdido a esperança, despertou nele um tipo inteiramente novo de engenhosidade. Era algo diferente, mais forte e maior do que qualquer coisa que conhecera antes. Apercebeu-se então da água em seus pés. Ela lhe deu uma ideia. Apanhando lama grossa, tampou o buraco pelo qual a água saía, e enquanto o poço se enchia de água, ele subiu também, flutuando até a boca do mesmo. Nossa deixa maior surge quando temos a coragem de enfrentar e abandonar falsas esperanças. É quando sabemos com exatidão o que fazer. A essa altura, sem esforço, ascendemos ao ápice da vida. História bonita, né? Luzes na trilha mística. Algumas pessoas me dizem, mas estou tentando libertar-me e nada acontece. A despeito de todos os meus esforços, continuo como sou. Por quê? Se você já se fez tal pergunta, não se preocupe. Ela significa apenas que quem procurou continua tentando compreender verdades mais altas, usando para isso a mente inferior. Não é praticável. É como tentar ouvir música lendo as notas impressas na partitura. Necessitamos de um sentido novo, o da percepção. A mente cotidiana pode mostrar-nos onde fica a porta para o mundo superior, mas não serve para fazer-nos entrar. Isto é de importância capital, já que poupa muitas frustrações. Observe com que frequência o Novo Testamento afirma que a mente humana não pode compreender os conceitos cósmicos. A percepção de que não estamos fazendo progresso algum, escute bem, a percepção de que não estamos fazendo progresso algum é progresso verdadeiro. Significa que finalmente enxergamos além de nossos fingimentos de progresso, abrindo caminho para o verdadeiro. Não compliquemos nossa definição de percepção. Basta sabermos mais a respeito de nós mesmos. É tudo. Basta aprendermos mais. E qualquer um pode fazê-lo. Vejamos a perturbação originada de erros e enganos. Cometer erros ou enganos é apenas uma falha de conhecimento. É o ego que faz a gente cometer erros e enganos. Conscientes de nós mesmos. A consciência é luz. Imagine-se trabalhando em sua casa em meio à escuridão total, por não estarem em funcionamento as lâmpadas. Tropeçamos imóveis, usamos pimenta em vez de sal, temos atos e gestos desajeitados e até mesmo perigosos. Mas ao romper do dia, dá para ver cada vez melhor. Afinal, quando o sol se apresenta, o mesmo acontece aos nossos atos e gestos. Quando mais luz de consciência houver em nosso dia, tanto melhor trabalhamos, tanto mais e descansamos maior, será nosso sorriso. Eis algumas luzes nesse caminho. Nada é tão difícil que não possamos realizar. Primeiro, a verdade nos ensina o que nada mais na Terra pode ensinar. Segundo. Terceiro, esqueça tudo, menos o autoaperfeiçoamento. Quarto, a verdade não iniciará a caminhada para você, mas a cada passo que der em direção a ela, ela dará outro em sua direção. Quinto, se não desfrutarmos a hora que passou, desperdiçamos-las. Sexto, existe outra mente que pensa por você. Sétimo, a percepção superior é estar alevantado
onde se veem coisas notáveis que nunca vimos antes. 8º, o sofrimento não é um inimigo, porém um guia à nossa correção, como um medidor de temperatura em estufa. 9º, não trabalhe tanto para ganhar a vida, deixe-a ser vida. E 10º, com as voltas da roda de seu automóvel na direção certa, uma simples rodada sábia de pensamento dá nova direção à nossa vida. E aí, né, o valor de uma crise, aí foram os 10, né? O aperfeiçoamento com a chegada à compreensão superior é sempre antecedido por crise de algum tipo. Quanto maior a crise, tanto maior a oportunidade de autossorgimento. Veja, como um exemplo, é supor que um homem finja estar realmente, gostar realmente de outras pessoas, desfrutar da companhia. Ele representa de acordo com a afeição falsa, executando diversos atos de bondade, que são geralmente aceitos com os que advêm de criaturas bondosas. Esse homem, todavia, encontra-se na trilha mística, é a trilha que eu estou tentando encontrar também, o que requer observação de rigorosa sinceridade sobre como realmente se sente para com os outros. Eu vejo o ego um monte de gente, em choque descobre que, na verdade, não gosta das outras pessoas em absoluto. Ele é criatura invejosa, competidora, rancorosa. Vê agora que seus atos externos de bondade não passavam de gestos teatrais para exibição pública. Seu motivo verdadeiro era impressionar as pessoas. Isso tem que acabar. Persuadi-las de que gostassem dele. Do mesmo modo, comporta-se bondosamente a fim de se convencer a si próprio de que era bondoso. Fica então diante de uma crise forte, porque tem agora a sua escolha de enfrentar com sinceridade essa autoilusão ou de encobri-la com racionalizações ou desculpa, ou simplesmente deixar de enfrentar a questão. Se for corajoso, se quiser conhecer a verdade acima de tudo, entrará na crise. Ou seja, observará, por mais penoso que lhe seja num momento, sua motivação verdadeira, que é muito diferente daquela em que fingia. A essa altura acontece o milagre. Tendo levado o fingimento do plano subconsciente ao consciente, por mais chocante que seja, ele rompe a barreira. A percepção de seu fingimento a destrói, e para o lado caem a fadiga e a culpabilidade associadas ao fingimento. Por não mais se identificar ao ator teatral, por ver que o ator não é o eu verdadeiro, separa-se dele. É quando se encontra livre para sempre, exatamente como um ator que representasse o papel pavoroso do Sr. Hilde e se separar do mesmo, tornando-se o verdadeiro e compassivo Dr. Jack. De Krishnamurti, que explica a percepção correta. A percepção é observação sem condenação. A percepção traz a compreensão, porque não existe condenação ou identificação, mas observação silenciosa. Se eu quiser entender alguma coisa, devo observar, não devo criticar nem condenar, e também não devo adotá-la como prazer ou evitá-la como não prazer. É preciso que nos limitamos a observar silenciosa de um fato, observação silenciosa de um fato. Não existe fim à vista, mas a percepção de tudo à medida que aparece. Entenderam bem, hein? O sofrimento não exerce poder sobre você. Vamos esclarecer mais a descoberta que fizemos. Podemos padecer com base em nosso sofrimento, ou podemos nos
podemos utilizá-los como dar fim ao tal sofrimento, usar o sofrimento para dar fim ao próprio sofrimento. A fim de abolir a angústia, devemos compreender a natureza. O que é o sofrimento? É encontrar frente a frente alguma coisa que o eu falso não quer enfrentar, né? É a resistência contra a verdade. A verdade está dentro da gente, contra a realidade. Resistimos à própria verdade que poderia libertar-nos. Por quê? Porque o ego quer manter sua base dentro de nós. Porque não a reconhecemos, porque ainda estamos sob a ilusão de que a falsidade é tudo quanto existe. O sofrimento não constitui mais do que uma tentativa por parte da natureza no sentido de nos ajudar a enfrentar ilusões que nem sequer desconfiamos abrigar. O cientista Lois Agostinho faz ver: a natureza nos leva de volta à verdade absoluta sempre que nos afastamos. Se aprendemos a lição, perderemos ao mesmo tempo a ilusão e a dor por ela causada. Tem que aprender a lição, né? Tem que voltar para o eu verdadeiro. Se resistirmos, permanece o sofrimento. Se nossas dores são causadas por ideias erradas, por que lutamos tão ferozmente sempre que um místico procura separar-nos delas? Por quê? Porque o eu falso quer manter a base dentro de você. Já falei isso 1 milhão de vezes. Porque se cria uma lacuna temporária e assustadora entre o antes e o de agora. Resistimos a sair da prisão. Receamos que o mundo lá fora seja ainda pior. É o medo do desconhecido, né? As pessoas lutam contra a liberdade interna porque suas mentes condicionadas pela prisão fazem a projeção de imaginações aflitas sobre como seja o mundo novo. Mas ele não é em absoluto como a prisão. Precisamos ter a coragem de deixar a pseudo-segurança de nossos pensamentos de prisioneiros, vendo então que se chega ao que é novo e feliz. O sofrimento, por si só, não nos ensina coisa alguma, assim como embarcar em um navio serve para levar-nos a qualquer parte. É preciso usar a nossa consciência, é preciso que nos utilizamos corretamente, devemos tolerá-lo o tempo suficiente, então chegando então a pagar para ver o breve. Não devemos fugir para o abrigo da autocomiseração ou para as racionalizações altissonantes. Tais retiradas servem apenas para aumentar a ilusão de que o sofrimento nos pôs em fuga. Na batalha espiritual, isso é importante, hein? Na batalha espiritual derrotamos o inimigo não por meio da fuga, mas aguentando firmes o tempo bastante para vermos que atribuímos erroneamente tanto poder ao inimigo. O sofrimento não exerce poder sobre pessoa alguma. Basta que você o perceba e vencerá todas as vezes, quer o ataque venha como solidão, frustração, desespero ou o que seja. Não pense no sofrimento como algo odioso ou de que devemos fugir, pois fazê-lo é compreender por completo o significado. Aprenda a usar sabiamente o sofrimento. Para que fim? A fim de dissolver o próprio sofrimento. O que sabe o místico? Estamos acabando, gente. Você diz que devemos reagir corretamente ao sofrimento. Mas qual é a reação errada nesse caso? Quando resistimos a ele, odiamos-los, lutamos contra e tentamos fugir-lhe mediante alguma atividade externa e frenética. Por que são erradas essas reações? Está porque sofremos repetidas vezes. Se nosso automóvel apresenta defeito, saímos andando fingindo que nada há de mal, ou procuramos verificar a falha. Temos que procurar a falha em nós mesmos, né? A falha técnica para consertá-la. Por que não enfrentamos a falha interna e a corrigimos em nós? Nossa mente tem que trabalhar a nosso favor. A dor que não foi solucionada aumenta gradualmente. De que modo? Veja o caso da pessoa que se enraivece com frequência. Ela justifica a dor que lhe é penosa dizendo que os outros são grosseiros, sem consideração em seu caso.
Assim sendo, tem o direito de enraivecer-se. Não está percebendo que a raiva é um traço autopunitivo do eu egoísta que pode ser assim, se assim eu quiser, ser dissolvido. Desse modo, se não tratar corretamente a sua raiva, cria outros negativismos que se associam a ela, como a culpabilidade e o cansaço. Isso é verdade, dá para entender. Quando alguém chega a certo nível da percepção, adota pontos de vista inteiramente diversos à sua infelicidade. Já não mais resiste a ela, nem fica com rancor. Compreender-lhe o valor de um choque ou crise é mensagem a lhe dizer que, de algum modo, está vivendo em desarmonia com sua natureza verdadeira. Embora recebendo o choque, portanto, estuda o que aconteceu e, à medida que seu esclarecimento aumenta, choca-se cada vez menos. Está cada vez mais em paz e cada vez dissolvendo mais o ego. Vou procurar compreender. Ótimo, assim você será feliz. Mas não conte que seus amigos o compreendam. Eles continuam resistindo a tudo que... Por isso que eu não forço muitas coisas que lhes acontece. Podemos, assim, aduzir mais uma definição do verdadeiro místico. O místico é aquele que sofreu tanto quanto os outros. Talvez muito mais. Porém, enfrentou a situação de frente, entrou em profundidade no túnel escuro e saiu pelo outro lado. O místico compreende o sofredor e tem grande compaixão por ele. Sabe o quanto este homem ou mulher em segredo padece e conhece a cura, mas compreende também a resistência enorme dentro do sofredor, sendo este o motivo porque o mestre esclarecido jamais discute ou argumenta no que toca às questões espirituais, pois vê a inutilidade de tentar persuadir quem não pode ser. Qual é a atitude do místico quando há aqueles que se recusam a receber a própria verdade que os poderia libertar? Muito simples. Ele diz em silêncio a essa criatura: quando a dor se tornar intolerável, quando você estiver pronto a desistir do eu falso, volte aqui e conversaremos. A resposta autêntica à preocupação. O que me diz do tipo de dor a que chamamos preocupação? Ela é inteiramente desnecessária. Não estou enunciando belo sonho, mas um fato. Quando se chega a certa altura do despertar, não nos preocupamos com coisa alguma. Eu repito, coisa alguma. Um dos desesperos mais profundos do homem está em que nada pode fazer contra as 1001 preocupação que o dia lhe traz. Suspira, pensa, bem, a vida é assim, sem compreender por completo, compreender por um só instante que tudo podia ser diferente. A fim de descobrir a resposta, devemos regressar ao nosso eu, regressar ao fato básico do eu verdadeiro do homem e do eu inventado. O eu falso, com todos os pontos de vista errados, nada pode fazer para repetir a preocupação. Pode apenas causá-la. A mente condicionada só consegue trocar uma preocupação por outra, como um motorista que desliza em estrada enlameada, saindo de uma poça para outra. Livre das preocupações, o único modo pelo qual você, eu ou qualquer pessoa descobre a liberdade é extinguindo o sentido falso de eu, vivendo com base em nossa natureza autêntica, certo? Já não cultivamos o pensamento aflito quanto ao amanhã, tornando-nos despreocupados e animados. Já não saberemos, nem queremos saber de onde vem o nosso bem. E para o estudante avançado da trilha mística, aduz o seguinte: não somente você ignorará de onde vem o seu bem, sem querer saber, como não se importará, quer ele venha ou não. Você já o tem.
Está no nosso íntimo. 2 fazendeiros têm poços. O poço do primeiro está seco. Ele só obtém água quando a chuva o encher por acidente, de modo irregular. Esse fazendeiro se torna inseguro e apreensivo. Está à mercê do acaso. O poço do segundo fazendeiro recebe água natural e constante, vinda do lençol subterrâneo. Este último se mostra descansado, sem preocupação. Quando vivemos com base em nossa fonte verdadeira, ficamos descansados. É isso daí, gente, é o nosso eu verdadeiro. E sem preocupação. Terminou mais um capítulo, vou terminar com uma joia da trilha mística, né? Vou deixar sempre uma joia agora. A verdade em si mesmo é o único fator unificador na Terra. Separamos-nos do amor pelos outros do mesmo grau em que nos separamos da realidade. Estamos em comunhão com os outros do mesmo grau de nossa proximidade quanto à realidade. Obrigado, até o 8º capítulo, e Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Até mais. Deus abençoe a todos. Boa tarde, boa noite e bom dia.